Excesso de lixo coloca em risco a saúde de ribeirinhos na capital. Força-tarefa para a limpeza dos igarapés ainda não foi suficiente para minimizar o problema. Em Iranduba, comunidades atingidas pela cheia também temem uma outra ameaça: os banzeiros provocados pelos barcos que passam muito próximos da costa. Presidente do TRE indica 15 juízes eleitorais para atuar no interior do estado e garante que carência foi suprida. Cheia do Rio Negro atinge novas ruas do centro da capital. Hemoan faz campanha para incentivar doação de sangue e reforçar estoques da capital. Essas e outras notícias agora no Band Cidade. Olá, muito boa tarde para você. O Band Cidade começa destacando um problema de saúde pública provocado pela cheia dos rios. O excesso de lixo nos igarapés da capital, que além de poluir o meio ambiente, também já estão colocando em risco a saúde de milhares de pessoas. O lixo no igarapé é doméstico. Centenas de garrafas PETs, além de sacos plásticos, cobrem as águas. E quem mora nas palafitas, na cheia, é obrigado a conviver com essa dura realidade. Dona Elda pede ajuda. Ela mora há 12 anos à margem do igarapé do São Jorge com a neta Mirilene. Algumas tábuas foram colocadas na sala, mas não adiantou muito. Andar aqui só de botas e luvas para se proteger da água contaminada. A minha tia pegou que é freira no pé, né, por causa dessa água, né? Não tem direito, a minha avó é doente, né? Não tem como de andar sem bota. O lixo consumido é coletado por elas, mas Dona Elda explica que muitas vezes é difícil contar com um bom exemplo dos vizinhos e admite que o lixo é jogado no igarapé pela maioria, por pura preguiça de andar até o ponto de coleta a 20 minutos daqui. Muito longe, mas nós temos que fazer, porque está prejudicando nós mesmos, né? Porque muitos fazem aí, como a senhora vê, vem daí de cima e os pessoal pensa que é nós que joga aqui, só nós que joga. Não, não é só nós, não. Mas não é todo mundo que tem botas para se proteger. Flagramos moradores com os pés em contato direto com a água. Simone diz que tem medo de contrair doenças. O filho dela, Cauã, de 2 anos, por exemplo, caiu no rio e já pegou uma micose grave na perna. A gente fica preocupado com as crianças, de algum... Vinha a cobra pegar as crianças aí, doença também. A preocupação de Simone tem fundamento. O risco de contaminação é iminente, principalmente durante a cheia. De acordo com este infectologista, as doenças mais comuns são hepatite A e E, infecções de pele e até leptospirose, doença transmitida pela urina do rato. 15 casos já foram confirmados só na Fundação de Medicina Tropical. Então, a orientação que nós podemos dar é que as pessoas, ao entrar em contato com essas águas, quando isso for estritamente necessário, que faça uso de botas, que faça uso de luva e que, em hipótese nenhuma, se utilize essa água para beber, para preparar alimentos, para lavar vasilhame, né, para lavar roupa e, principalmente, evitar de maneira fundamental que as crianças utilizem essa água para recreação. As crianças não podem ter contato com essa água. São medidas que não vão resolver o problema, mas podem minimizar os riscos. Que o lixo é um problema antigo na cidade de Manaus, muita gente já sabe. Mas e se a Copa do Mundo de 2014, que acontece em junho, fosse acontecer neste ano, agora no próximo mês? Qual seria a impressão dos turistas da cidade de Manaus? Uma capital do mundial, dos esportes ou uma cidade repleta de igarapés cheios de lixo? A tristeza seria ficar muito decepcionado e nós ficaremos muito envergonhados. Pior seria para a gente que nunca mais ia voltar. Então a gente ia perder recursos, ia perder finanças, essas coisas, né? Uma região conhecida lá fora pelo apelo ambiental, pela culinária e cultura regional. Tudo colocado em xeque por conta do descaso com a natureza. A prefeitura diz que já retirou pelo menos 80 toneladas de lixo de igarapés. Aqui, seu João, que trabalha com a venda de peixe há pelo menos 10 anos, é testemunha de muitos maus exemplos. Que eles mesmo que fazem a sujeira. Porque se eles pegassem o lixo e botassem no local, não tinha essa sujeira aqui no Amazonas.
Para os moradores, só existe limpeza quando a situação fica crítica. De acordo com o subsecretário de Limpeza Pública, as ações têm sido intensificadas, mas, por outro lado, garante que falta apoio da população. Hoje, a coleta seletiva ela precisa ser implementada e bem implementada. Então, para isso, ela precisa da participação da população. A gente diz o seguinte, 80% para a concretização da coleta seletiva depende da população que gera o resíduo. Então, se ele não separar na residência, no comércio dele, então não tem condições de a gente fazer uma coleta seletiva eficiente na cidade de Manaus. Uma dura realidade que une pessoas que preferem ignorar o simples hábito da higiene com quem tem consciência, mas que nessas horas se sente quase impotente para mudar um cenário que não depende só dela. Não é tirar o pobre da pobreza, tirar a pobreza do pobre. Porque a gente tira as pessoas daqui, o governo bota em lugares adequados para morar, não demora 6 meses e voltam para cá. Então não adianta, a gente tem que educar, tem que começar um plano de ação de educação ontem, senão já foi. Manaus vai ser sempre, nunca vai ser metrópole, sempre província. Infelizmente é verdade, não tem muito o que inventar, o que falar, essa é a verdade. Que a população precisa fazer a sua parte e que a coleta seletiva seria uma importante aliada no combate a essa triste realidade, como disse o secretário municipal de Limpeza Pública, isso ninguém discute. Agora, vale ressaltar, secretário, que não adianta a população separar o lixo se a coleta ainda não é eficiente e se o destino desse lixo continua sendo o aterro da cidade. É preciso, sim, políticas públicas para educar a população, como disse agora há pouco um dos entrevistados na reportagem, e também para oferecer os meios adequados para que cada um possa, sim, fazer a sua parte. Em Iranduba, 3.400 famílias já foram afetadas pela cheia. A Defesa Civil do município agora tenta remover os ribeirinhos que correm risco com a violência dos banzeiros dos rios, que são aquelas fortes ondas provocadas pelas embarcações que trafegam muito próximo das casas. Nas comunidades da zona rural de Iranduba, quase tudo foi tomado pela água. Aqui, os agricultores perderam todo o plantio de maracujá, só conseguiram salvar parte da plantação de couve e não se sabe até quando. Quem não conseguiu transporte para os animais, a alternativa foi a maromba. Mais de 5.000 alunos da rede pública estão sem aula porque as escolas foram inundadas. A casa e o comércio de Pedro estão alagados. As janelas viraram portas e ele só não abandonou o local porque construiu esta outra casa de madeira ao lado. Tem que fazer essa casa aqui e botar os móveis, né? Vai continuar aqui até a cheia terminar? Até a cheia terminar. Seu Otávio não teve a mesma sorte, perdeu tudo, teve de sair de casa. Desabrigado é a canoa que serve de dormitório. Como é que o senhor faz para dormir? Eu forro aqui, boto um colchão aqui de cima do motor para cá e... A casa virou a canoa. É. Os ribeirinhos que continuam vivendo nas áreas alagadas estão sob outro tipo de perigo, o da violência das ondas provocadas pela passagem de embarcações pelos rios, bem próximo das casas e quase sempre em alta velocidade. O perigo é constante. Esta família foi removida pela Defesa Civil para uma área mais segura. A casa de seu Wilson foi praticamente destruída pelo banzeiro. Destruiu o passeio, as paredes, um bocado das paredes já destruiu, está todo solto. Não tinha como ficar mais. Não tinha como ficar. É muito perigoso porque as embarcações são embarcações de grande porte e as pessoas às vezes estão dormindo nas suas residências à noite, que a maioria das embarcações navegam à noite no Amazonas, entendeu? E acaba destruindo, derrubando a casa com as pessoas dormindo, causa uma tragédia, né? Este outro agricultor diz que sinaliza para as embarcações diminuírem a velocidade, mas é ignorado. Assusta porque o banzeiro, a onda é muito alta, a gente pode ficar de fora e pode ir para a água no mesmo instante. Vem com muita violência e aí não tem estrutura. O capitão dos portos da Amazônia Ocidental diz que há uma norma que restringe a velocidade de barcos durante a passagem por cidades e comunidades ribeirinhas da região. Os navegantes têm que ter a consciência de cuidado do povo ribeirinho. Ele pode ser notificado, que pode gerar uma multa. Além disso, dependendo da situação, ele pode ter a embarcação apreendida. Reféns da cheia e agora também da violência das ondas formadas pela imprudência dos comandantes, esta família resiste à mudança. Tem pessoas que
que entram para roubar, a gente já não tem muita coisa. Aí o pouco que tem ainda vem pessoas aí e levam. A gente tem que resistir, tem que ficar mesmo. A minha filha estava aqui na canoa, até porque eu também fico de olho, né? Que eu só tenho eles dois menores. Aí ainda eu alagando ela e o banzeiro, aí eu rapidamente puxei ela para cá. Mas se eu não estivesse em casa, tinha acontecido alguma coisa, né? Ainda segundo a Capitania dos Portos, uma lancha patrulha da Marinha já foi enviada para fiscalizar a passagem de barcos no entorno de Iranduba. 11 embarcações já foram notificadas e 4 apreendidas por navegar em velocidade acima do permitido. Neste sábado, o tempo segue nublado, com previsão de pancadas de chuva que em alguns momentos podem ser de forte intensidade. Confira como ficam as temperaturas em algumas cidades do estado. As temperaturas mínimas ficam em torno dos 22 graus em Atalaia do Norte, 23 em Manicoré e 24 em Manaus. Já as máximas atingem os 32 graus em Barreirinha, 33 na capital, em Tefé faz 34 graus. A polícia da capital prendeu na manhã de hoje uma das 6 fugitivas do complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage. A fuga ocorreu no dia 14 de abril. Laura Adriana França Guimarães, acusada de roubo qualificado, foi levada ao 3º Distrito Integrado de Polícia e depois retornou para a prisão. Em depoimento na delegacia, ela afirmou que não conhece o paradeiro das outras 5 detentas que continuam foragidas. Em instantes, aqui no Band Cidade, mais ruas são bloqueadas no centro da capital devido à cheia do Rio Negro. E ainda, definidos os 15 juízes eleitorais que vão atuar no interior do estado durante as eleições municipais deste ano. Os detalhes a seguir aqui no Band Cidade.